Nós começamos, já te chamo, sabe? Nós começamos com as leis de Hammer, lembra? Falamos sobre as leis biológicas dentro da nova medicina germânica. Agora nós estamos num processo de falar sobre as questões sistêmicas. Então hoje eu chamei essa maravilhosa aqui. Vamos lá. Vou pedir para ela entrar, tá? Muito bem, convite enviado. Vamos esperar aí a Savana entrar, aceitar nosso convite. Vocês conhecem a Savana? Savana é consteladora em Dourados. Oi! Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Não queria te apresentar sem você estar aí. Gente, a Savana é meu lado calmo, é meu lado Ah, zen. a Vanessa é meu lado pra frente. Por isso que a gente se combina intensamente, né? A Savana, além de consteladora, é uma grande amiga, né? Nós temos uma afinidade muito grande. Depois que a gente terminar o tema, ela vai nos apresentar o novo espaço, né? Aí, tá. Você já tá nele? Comecei a atender lá hoje, foi a estreia. Que legal! Minha sala tá pronta já? Tá pronta, tá te esperando. Tá bem. Seja bem-vinda aí, tá, Sá? É um prazer muito Obrigada, grande estar falando com você. Hoje a gente vai obrigada. falar sobre o pertencimento, né? Uhum. E é muito bacana a forma com que você coloca, porque eu vejo que eu sou um pouco mais racional, assim, talvez até um pouco mais agressiva quando eu entro nessas questões. E você tem uma delicadeza tão grande para tratar disso, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, o pessoal já está cansado de me ouvir, Hum. sobre as constelações, como é que você trabalha aí e como você vê o tema aí sobre do pertencimento, qual é a sua visão? Acho bem legal, você tem mais tempo de constelação que eu, né? Você fez na primeira turma da Olga, foi? Foi, na primeira turma. Eu comecei quando a primeira turma estava na metade do caminho, então eu fiz Uhum. uma parte do curso com a primeira turma e uma Uhum. parte com a segunda turma para poder fazer os módulos que eu tinha perdido. Legal. Mas a minha formatura foi com a primeira turma. E isso já tem quanto tempo? Nem sei mais. Acho que uns Ai, 6 anos, 5, 6 anos. eu Seis ganhei o anos, eu Murilo no acho. curso, o Murilo fez 4 anos, do meu já tem 5, né? 5 anos. É. Então, eu procuro trazer a constelação assim bem pro dia a dia das pessoas mesmo. Não gosto muito de que as pessoas tenham uma impressão muito fantasiosa ou muito sobrenatural da constelação, né? Porque ela se trata mesmo de uma forma da gente olhar para os fenômenos da nossa vida, compreendendo um pouquinho mais, né? Compreendendo com um pouquinho mais de profundidade aquilo que às vezes não está ao alcance dos nossos olhos, né, ao alcance da nossa compreensão racional. E falar sobre o pertencimento é interessante, eu gosto sempre de fazer alguma analogia, assim, procurar pensar numa analogia de algum exemplo que a pessoa tenha mais contato no seu dia a dia, até porque assim a gente vai entendendo que a constelação ela realmente não tem nada de sobrenatural, ela está falando de coisas que acontecem, que são assim. Então não se trata de uma criação, não é? Então, e falar das leis do amor é a gente falar de leis naturais, né? De coisas, de forças da natureza mesmo que estão atuando Tem nada e que não viajante, né? e que não e assim não depende da nossa força para que essa lei esteja atuando. Não é a minha vontade, é algo que está, que eu preciso mesmo é me harmonizar com isso, me integrar com isso, né? Então, assim, você já falou um outro dia aí sobre a hierarquia, né? Que é Foi bem uma legal. das leis. É. E outra lei, então,
que é a questão do pertencimento, o que que é isso, né? Todos nós pertencemos a um sistema, né? Todos nós fazemos parte de um sistema. E a ninguém pode ser negado o direito de pertencer. A nenhum ser humano, a nenhuma alma pode ser negado o direito de pertencer. Então, esse é um fato, né? Ninguém é filho de chocadeira, né? Eu falo muito isso, cara. Ninguém é filho de chocadeira. A gente veio de algum lugar. Nossa vida veio de um pai, de uma mãe. Esse pai e essa mãe, por sua vez, já vieram de nossos avós. Esses avós também vieram dos nossos bisavós. Então, todos fazem parte. Agora, o que que acontece? Que às vezes alguma situação, algum trauma, algum sofrimento, uma negligência pode fazer com que a gente negue esse direito de pertencimento, né? Negue no nosso coração, algo que eu não consigo acolher no meu coração, alguém que eu não consigo acolher no meu coração. Às vezes é uma história. Eu digo que o pertencimento, ele não é só para as pessoas em si, né? Mas é de algumas histórias, de alguns fatos. Então, às vezes acontece na minha vida algo muito forte que me fez sofrer e eu começo a negar essa história. Não. Então, isso também vai gerar um desequilíbrio Uhum. quântico, né? Sim. Quando eu não consigo me harmonizar com isso. Algo que eu tô querendo tirar da minha vida, que eu não queria que existisse, né? Eu não consigo dizer como um sim para algo que eu vou ganhar com aquilo, né? Não consigo olhar para o que eu ganho com aquela situação. Com aquilo, exatamente. Né? Então, assim, dar o direito de pertencimento a tudo e a todos, né? Ou reconhecer esse pertencimento de tudo e de todos, é exatamente dizer sim. Como você falou, é o dizer sim. Sim, isso faz parte. Quer dizer, não se trata de concordar ou não, de ser a favor, melhor dizendo. Concordar sim, mas assim, não é que, ai, eu sou a favor disso, ou eu julgo isso como bom. Não, mesmo que seja uma situação de sofrimento, mesmo que eu entenda que aquela situação não é boa, mas eu não nego, eu digo sim. Foi assim. Ela. Eu não vou lutando contra ela, né? Não tentando fazer com que aquilo seja diferente do curso, que é aquele mesmo, não tem para onde correr. Né? Então, assim, é impossível a gente retirar qualquer coisa da nossa vida, assim como é impossível a gente retirar qualquer pessoa do nosso sistema. Não tem como, né? Então, se há uma vida que faz parte ali, eu posso até não ter uma convivência com essa pessoa, né? Mas ela faz parte, de qualquer forma. E é isso que a gente precisa entender. Então, falei um pouquinho da questão dos acontecimentos, né? Da história, da gente não negar aquilo que faz parte da nossa vida, mas quero falar um pouquinho sobre essa questão de pessoas, né? Porque às vezes até eu vejo que acaba acontecendo alguns equívocos em relação a esse direito de pertencimento. Porque, por exemplo, dá para eu falar? Dá para continuar aqui? Sim, segue aí. Esqueci de falar sobre o auto-pertencimento. Eu tenho estudado sobre o auto-pertencimento essa semana. E eu vou te falar depois sobre isso, que é muito bacana. Sai um pouco de toda a literatura que a gente já tem pensado aí, né? Muito legal. Quero saber mesmo. Não tinha ouvido esse termo ainda. Não. Agora sim, vamos pensar. Quem pertence ao nosso sistema, né? Quem que eu tenho que considerar como parte do meu sistema familiar? Então, assim, um nível mais próximo a minha família atual, é o meu marido, meus filhos e os abortos, por exemplo. Quem tem aborto, esses abortos fazem parte desse sistema familiar. Ou seja, não importa
quanto tempo uma vida tenha durado, ela faz parte do sistema. Então, às vezes, é negado a um aborto o direito de pertencer ao sistema, não por uma maldade. Às vezes, vejo que é uma negligência, a pessoa não Conhecimento. sabia, né? Não se fala muito disso em outros lugares, né? Mas a gente conta. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos vivos e tenho 2 filhos que eu considero que estão no céu, né? Mas que então eu sou mãe de 5 filhos. Esse é o meu sistema. Porque é importante a gente perceber que se muitas vezes eu estou ferindo a ordem do pertencimento, eu acabo consequentemente ferindo a hierarquia entre os filhos, né? Porque existe uma ordem ali do nascimento, né? Então, saber e contar com esse aborto vai fazer diferença para os meus filhos também. Gostar. E o que É, não ou significa que a gente precisa ficar contando para as pessoas, né? É legal falar isso, porque às vezes a pessoa acha que isso. tem que falar, ai, ó, eu tenho o Matheus e o Murilo, mas eu tive 3 abortos. Não vai por aí. Na verdade, você Não, precisa. É dentro de você que isso precisa estar organizado, né? isso. Dentro da mãe, do coração da mãe, do coração do pai, e que os filhos, podendo saber disso, é também importante que eles saibam, até porque Uhum. a alma dos filhos sente, né? Isso. Então, quando você também ajuda a criança a entender qual é o lugar dela na família, ajuda ela a se organizar em relação a um monte de coisas, né? É Agora, bem bacana. é, quando existe o caso, por exemplo, de um aborto que a mãe precisou esconder dos filhos, às vezes até por uma dor, um sofrimento, uma culpa muito grande, então é preciso ter um cuidado a mais, né? Digamos que tenha sido um aborto provocado, uma história da qual a mãe se envergonha e ela sente que isso pode ferir a imagem dela para os filhos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque você não vai contar para um filho criança, né, uma criança, que você provocou um aborto antes dele, porque essa criança ela pode ficar com uma fantasia de que a mãe pode a qualquer momento tirar a vida dele também. Então a criança não tem maturidade ainda para lidar com isso. Né? Uhum. Quando é o caso de um aborto espontâneo, é diferente porque você pode contar uma historinha bonita para a criança que vai ajudar ela a assimilar. A estrelinha, o céu e tudo mais, Virou né? uma estrelinha, virou um anjinho, de acordo com aquilo que faz parte da referência da família. Mas não tem problema que a mãe tenha esse segredo para os filhos, criança, Uhum. só que a mãe Eu. precisa ter essa Peraí que essa banda deve estar voltando. compreensão. Sá, você Cortou travou. aí? Cortou. Ah, Uhum. Já melhorou? voltou. Melhorou. Então tá. Então, assim, quando a mãe tem esse segredo, é a mãe que precisa ficar em paz com isso para que os filhos fiquem liberados. Não é uma questão que ela tem que jogar no colo dos filhos e dizer, ó, agora se resolvam com isso, né? Ainda mais para Então, pequeno, precisa. né? Isso. Principalmente pequenos. Quando são adultos, aí até pode, né, ter uma maturidade para entender isso. Mas o mais importante, né, e é o que eu quero deixar claro, que o mais importante é que a mãe esteja ok com essa história, que ela também consiga dizer sim, isso faz parte da minha história. E aí passar para os filhos já não é necessário, né? Tá? Sá, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Hum. Na sua visão, a intensidade, a resolução de falar para a criança e falar no ouvido direito dormindo é similar ou não? Porque tem É... uma técnica de mandar para o inconsciente uma informação para que a criança vá para o seu lugar, né? Como a gente usa, por é, exemplo, como você é pequeno, a mãe é grande, a mãe dá conta, a gente usa muito essa informação. Como fica na questão dos abortos, por exemplo? Ou na é, sua em visão? Né? casa, a minha experiência com as crianças é que quando eles são pequenos é bem tranquilo de você falar algo assim, porque é como se o inconsciente tivesse bem acessível mesmo.
Eu quero dizer assim, até a criança ela não fica raciocinando aquilo que você está falando. Uhum. Não, Então, pequenininhos, ok. Quando eu percebo, eu até nem tenho muita experiência clínica, assim, de pacientes para contar, né? Ah, acompanhei um caso e percebi que foi melhor ter falado dormindo ou ter falado uhum. acordado. A experiência mesmo foi com os meus filhos até então. Quando eu percebo que fica pensando demais, por exemplo, o Felipe está com 8 anos. Então, quando eu falo ele me viu esses dias falando alguma coisa pro Luca, que tem 5 anos. Quando eu tava falando pro Luca, o Luca balançava a cabeça e dizia, tá, e saiu brincar. Pronto. Não O tem Felipe consciência. olhou, o Felipe olhou para mim e disse assim: Mamãe, eu acho que atender paciente tá te fazendo mal. Já vivi isso. Mamãe, eu acho que atender paciente tá te fazendo mal, porque ele me escutou falando de uma coisa com o Luca, né? Que eu posso até dizer aqui, eu disse, olha, Luca, a mamãe tá passando por um conflito, mas eu dou conta disso, deixa isso comigo. Você até sabe da história um pouquinho, porque eu compartilhei com você por causa da reação alérgica que ele teve, né? Então eu já fui, falei pra ele, ele balançava a cabeça. Tá, mãe, tá bom. Resolve, né? A criança resolve, cara. É. Pronto, ficou tudo bem. Agora, o Felipe escutando, quer dizer, ele já tá com a racionalização mais, né, Meu córtex já avançada. funciona já. Uhum. Já. Então, quer dizer, se eu precisar fazer alguma coisa nesse sentido para o Felipe, eu já Uhum. vou precisar ter esse cuidado de fazer com ele dormindo, porque senão ele vai ficar confuso com aquilo que eu vou falar. E é o que não pode acontecer, né? O Sá, você sabe que Não. você falou isso? Eu lembrei de uma coisa que me perguntam muito aqui no consultório, que é a questão das fertilizações, né? Porque a partir do momento que você faz a fecundação de um embrião e congela, quantos embriões foram fecundados, quantos considerados pertencimentos, né? Então, se uma mulher, por Exato. exemplo, eu sei que às vezes para quem não conhece de constelação, não conhece da sistêmica, parece meio insano, sim. Mas se você congela 15 embriões, você tem 15 ali que pertencem a você, né? Porque foram 15 fecundações. E parece uma loucura, mas quando a gente ajuda o paciente a acolher aquilo tudo ali, parece que passa uma mágica, né? A gente brinca nas mágicas Uhum. aí. Mas é tão As intenso, tão bacana isso, né? Tão legal. É, é sim, porque a sensação é de liberação mesmo quando ela se dá conta dessa verdade, né? Não é uma coisa que vai pesar mais. Nossa, né? Então agora eu vou carregar uma culpa muito maior porque eu sei que eu tenho 15 filhos. Pelo Não. A contrário, sensação não é essa, né? né? A intenção não é carregar por culpa em ninguém. A intenção, na verdade, Não. é incluir aqueles que não puderam estar pelo motivo que seja, que não cabe a nós, né? Isso, Uhum. isso. E isso é bem da sensação mesmo, né? Eu fiz uma constelação outro dia no consultório. E que na constelação a mãe se deu conta que ela teve um aborto. Ela tinha ficado desconfiada uma vez, mas não fez exame nenhum para Uhum. comprovar nada. Mas uma coisa que ela tinha deixado guardada no coração dela bem quietinha, e quando a gente estava fazendo a constelação, inclusive foi numa sessão individual, foi com os bonequinhos, e ela se deu conta de que ela teve um aborto e trouxe uma leveza muito grande para ela quando ela Uhum. finalmente acolheu, né? Então, ela diz, ela se emocionou muito, ela fez, eu digo assim, um bota fora, sabe? De uma coisa que ela Resolveu. vinha carregando, que na verdade não é que ela carregava a ideia, ai, será que eu tenho um aborto? Não. O que ela vinha carregando era uma confusão danada dentro de casa, dificuldade de lidar com os filhos, né? As Tava tudo consequências, muito né? pesado. Isso, Uhum. estava tudo muito pesado na maternidade. E ela veio constelar o sintoma de um dos filhos. Uhum. Acabou aparecendo essa situação onde ela acolheu, assim, né? E a E trouxe resolução, uma né, leveza Sá? muito grande.
Sabe, Uhum. você falou isso, eu pensei numa coisa. É legal porque assim, a gente vem falando sobre pertencimento e o que que é bacana falar para as pessoas assim? Quando é que isso pode estar trazendo uma questão? Por exemplo, tem muita gente que trabalha por dois, está sempre achando que precisa ajudar todo mundo. Ai, eu não posso deixar de fazer isso pela pessoa, não posso deixar de fazer aquilo pela pessoa. Tem gente que não consegue caminhar na profissão, tem gente que não se encontra na profissão. Tem gente que compra tudo de dois. Tem gente que não dorme sozinho. Gente, olha quantos sintomas traz a questão do pertencimento mesmo, né? Isso, de E estar sendo excluído alguém, né? E aí que a gente entende também, não é uma exclusão assim de uma rejeição, né? Ah, eu não te sei. quero. Uhum. Essa exclusão é assim, eu não te vejo. Eu Eu não não te te vejo, vejo. eu não me dou conta de que De que você faz existe, né? parte, né? É, e bem, Importante. enfim, a gente fala muito sobre o aborto, mas vamos pensar assim, a gente já não tem muito tempo, né? Que eu gosto de fazer sempre meia hora. Mas vamos Uhum, pensar assim, eu sei que a gente impacta um pouco, mas os ex-namorados pertencem ao nosso sistema, né? Então, assim, a gente exatamente. faz muita constelação, eu atendo muito questão de casamento, aí eu falo pra pessoa, aonde você parou? Porque às vezes a pessoa fala, eu tive um ex-namorado, namorei com ele 8 anos, mas não é Ah, nada pra mim. Puta, a hora não que você sinto mais nada. volta pra pessoa e faz todo o movimento de você pertence, você fez parte da minha vida, às vezes você coloca um casamento no eixo, porque a pessoa dá àquele ex-namorado, aquele ex-relacionamento, o direito de ter pertencido à vida dela, né? Quer dizer, na Exatamente. prática, o O negócio vai muito valor mais que longe, né? é, o valor Uhum. que realmente tem, né? Uhum. É, namoros, casamentos, né? Que até às vezes algumas pessoas vêm e daí precisam acolher o relacionamento anterior do marido, por exemplo. A primeira Ai, já esposa, né? tem uma resistência, assim, né? E Mas assumir a culpa, né? Assumir a minha culpa num determinado relacionamento, a culpa que isso, eu causei para aquele fim, né? Então, isso, exatamente. Tem. travou de novo. Oi, peraí. Deixa eu É só ver aqui se. os males do ao vivo, né? É, não sei que parte que travou aí. Mas a gente estava falando sobre os relacionamentos porque é um assunto que as pessoas não querem escutar, sabe? A É pessoa não difícil. quer escutar que ela tem que acolher o ex-marido, que ela tem que acolher o ex-namorado, que se ela é o segundo relacionamento de alguém, ela tem que acolher aquele primeiro relacionamento. E aí a gente É, tem que pensar que são ordens do amor, quer dizer, uma ordem ordem. é Ordem. porque precisa acontecer, né? Aí aqui eu quero falar uma coisa rapidamente, porque assim, isso vai ajudar a gente tanto nessa questão de acolher essa ordem que existe nos relacionamentos, Uhum. acolher, por exemplo, um pai, uma mãe que eu julgo que não fez por mim o que deveria ter feito e tal, 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 que quando diz assim, ai, Savana, mas como que eu vou acolher, como que vai fazer parte uma pessoa dessas? Aí, olha, fazer parte não significa você conviver como amiga da ex do seu marido. Isso. Ah, Fazer parte não significa você conviver amigavelmente com tal pessoa. Isso que a gente tem que entender, que a maneira como o nosso relacionamento se manifesta, ele tem que estar de acordo com as circunstâncias. sim. Por exemplo, é um ex, é um ex. Já foi a circunstância, agora não é oi, tudo bem, como você tá? Vamos tomar Não, uma. Não. não faz nenhum sentido. A minha circunstância, eu sou casada, eu respeito o meu marido, mesmo que no meu coração eu diga sim, fez parte da minha história essa pessoa e tem seu lugar. Assim como essa pessoa que faz parte da história do meu marido tem um lugar na vida dele e eu respeito isso.
E Isso é pronto, uma sensação, é um sentimento. não é É fabricar isso que amor. não é fabricar amor. Ah, e aí em relação aos pais, que é uma coisa que até hoje eu estava com uma adolescente no consultório e os pais dela são separados, e ela estava me falando a respeito da exigência, de certa forma, que a mãe dela faz, de que ela entre em contato com o pai, de que ela ligue, de que ela. E ela dizendo para mim: eu não sinto vontade de fazer isso, até porque eu acho que ele nem quer que eu fique ligando, né? E ela não mandou mensagem no Dia dos Pais e tal, e estava meio confusa com tudo isso. Então, uma coisa que eu ouvi uma vez da Olinda Guedes, e na hora que eu ouvi me assustou um pouco, e depois eu fui compreendendo melhor, um dia que ela disse assim: o amor se conquista. Eu E um falo muito pai e isso. uma mãe também precisam conquistar esse carinho e esse respeito dos filhos. Quer dizer, se um pai não conquista isso de você, É você não é difícil. obrigado. Você precisa agradecer que ele tenha te dado a vida. Mas não quer dizer que, independente das circunstâncias, independente da maneira como ele te trate, Uhum. você tenha que ficar Ali ali babando, né? Ai, adulando. há uma confusão nisso, né, Sá? Porque assim, E- eu vejo muitos pacientes falando isso para mim. Há uma confusão porque a gente fala assim, honrar, agradecer, mas aí as pessoas logo pensam, tá, mas a pessoa não me fez bem, às vezes até é uma questão de toxicidade, alguma coisa nesse sentido, Sim, e eu tenho que conviver, eu tenho que amar, então a gente tem que dividir, né? Porque assim, o meu pai e a minha mãe nunca deixarão de ser, tô dando hipoteticamente o exemplo, talvez não seja o uhum. meu, nunca deixarão de ser os meus pais, entendeu? De Isso, aham. repente, às vezes eu trabalho com pacientes que não conhecem o pai, nunca teve, mas ele precisa compreender que ele não é filho de uma mãe. Existiu. Quando a gente olha para a Isso, história e entende que teve um porquê disso não ter acontecido no decorrer da vida da pessoa, cara, aquilo ali já é um alívio. As pessoas precisam colocar muito na prática. Ah, então tem que amar, então tem que conviver. Não necessariamente. Mas, aham. mas quando você vai até lá, porque o que eu vejo muitas vezes a pessoa não conhece o pai, e aí Uhum. fica naquela imagem de que o pai é isso, é aquilo. Eu falo, cara, então vai lá, vai ver com seus olhos qual é a história que o seu pai tem para te contar. Uhum. E isso Uhum. transforma, cara, transforma, desempaca, vamos falar assim, né? Acontece muito também, Sim, com certeza. porque para nossa vida evoluir, a gente precisa fincar o pé na realidade, não Que não é muito na fantasia. fácil. Não, mas é Ô, Sá, bom. deixa eu te Ah, falar uma coisa do auto-pertencimento, é muito legal, porque a gente atende, não sei, você deve atender também. Eu atendo hum. muita gente que não se dá o direito de pertencer. Que a gente trata Aham. muito, seu pai não. Tem os abortos, tem seu pai, tem sua mãe, tem ex-marido e tudo mais, filhos fora do casamento, tudo isso traz questões de pertencimento, né? Mas às vezes a gente Aham. não pensa que às vezes a pessoa não está dando para ela o direito de pertencer àquele casamento, o direito de pertencer àquele pai, àquela mãe. Às vezes a pessoa Sim. fala: eu não sou boa o suficiente para o meu marido, eu não sou uma filha suficiente para os meus pais. E aí a pessoa mesmo está se excluindo, cara. Sim. E é engraçado que ela está Sim. sempre procurando ou quem ela está excluindo ou quem a está excluindo, né? A pessoa fica Exato. perdida Mas no você próprio mundo percebe que dela. agora por trás disso, será que não tem uma lealdade dela a alguém que foi excluído? Pô. Aí a Não gente sei se entra na, aí a gente sempre entra naquilo mais. que eu mais gosto de falar, sabe? Eu gosto muito de falar isso nos cursos em qualquer lugar. Nós temos as questões sistêmicas, que às vezes sim, as pessoas estão intimamente ligadas a alguém do sistema que passou por Uhum, isso. E às vezes a gente tem as questões comportamentais, que você também manja muito disso. Que às vezes você uhum, futrica, não tem sistêmica, o que tem é uma pessoa querendo ficar na sua própria merdinha. Então, acontece uhum. muito também. Você põe os bonequinhos, você põe na constelação, você olha e fala, cara, você não quer sair daí, não?
né? Não quer se dar o direito de largar as muletas da vítima e pertencer àquilo que te é de direito, né? Ah, tá ruim, mas tá bom, Mas é né? que é o pintinho quentinho no montinho de Meu bosta, né, cara? Não quentinho, tem quentinho jeito, no velho. cocô. Tá É isso aí. quentinho, eu não vou sair dali, né? Então, Exatamente, exatamente. Então, os ganhos secundários que muitas vezes a super. gente tem, né, mantendo Uhum. essa situação, se mantendo como um excluído ali, como alguém que não pertence, não se permitindo, né, desfrutar das circunstâncias que a vida está proporcionando, né? E às Isso. vezes por essa lealdade também a alguém que ficou excluído do sistema, Pode mas ser, que é também porque não tem um sistema que não tenha o Ney excluído, né? Vamos concordar. não tem, não tem. Não Imagina tem quantos abortos, quantas mortes precoces, né? quantos Porque assassinatos mesmo, os segredos de família, assassinatos quantas tretas fortes aí a gente carrega, né? tem. E a gente está de alguma forma vinculado a tudo isso. E Uhum. assim, até uma coisa que eu pensei agora há pouco. Pertencimento não rima com convivência. Não tem Conviver junto. nem a palavra. Mas pertencimento rima com sim. Aqui para nós vai rimar com sim, né? Só para a gente Só na nossa entender. sistêmica mesmo, que isso rima, né? Não, só para a gente entender que quando eu falo de pertencimento, eu não estou necessariamente dizendo, ai, amiguinho, todo mundo junto, convivendo bem. Não. Pertencimento tem a ver com eu dizer sim para as pessoas que fazem parte, dizer sim para os acontecimentos que fazem parte, dizer sim para o meu lugar nesse sistema, né? Como você está dizendo Dizer agora do sim para as pessoas que auto-pertencimento. eu não gosto, né? Que, Isso, que, dizer sim. que pertencem a um pedaço de mim, né? Que Exato. muitas vezes É, a porque pessoa. gostar ou não, daí já é outra história, né? Aí já entra no campo dos afetos e tal, mas não deixa de fazer parte, né? O que que o pertencimento vai nos proporcionar, né? O que que essa vai proporcionar muito mais equilíbrio nas nossas relações, porque onde há inclusão, ali fica como se fosse uma válvula de escape de energia, né? Ou poderíamos dizer um bloqueio, né? Uhum. Ali onde eu neguei alguma coisa, ali onde eu neguei alguém, ali a energia vai ficar bloqueada e não vai fluir. E o negócio não Em vai mesmo, tá? contrapartida, não vai. Em contrapartida, se todos têm seu lugar, todos estão fazendo parte e eu consigo dar um lugar a tudo isso no meu coração, a história dos meus antepassados, que é muito importante, né? Quanta força vem para nós quando a gente olha para a história dos nossos antepassados com respeito, com honra, com gratidão e não com coitadinhos, ai que dó, né? É Porque a isso dó aí. também é uma forma de excluir, né? De Dó é uma forma. desrespeitar. É, Você e daí sabe isso vem também. muita força pra gente, né? Você sabe que a gente tem assunto até depois de amanhã, né? Tem bastante. Gente, olha que legal. A gente já vai finalizar, mas vocês viram como a savana é o meu lado doce mesmo? Porque como eu falaria de pertencimento, né? Gente, ó, pelo Hum, amor de Deus, tá? Todo mundo pertence, ninguém aqui fica de chocadeira, tá bom? Então, assim, vamos cada um olhar para tudo que já aconteceu na sua vida. Vamos parar de mimimi, de ficar se excluindo os outros. Vamos entrar nessa vibe juntos aí, né? E a Savana vem com toda essa delicadeza mostrar para vocês que existem outras alternativas que não só a minha pé no peito, né? Existem outras bem legais. Ô, Sá, é... é isso aí. A gente tem muito sobre pertencimento. O meu combinado é sempre meia hora de live, porque as pessoas também difícil. não conseguem, né? Ficar muito tempo. Mas a gente vai deixar sim a live gravada, ela vai pro YouTube depois, tá? No meu canal lá. Fala para nós onde está o seu espaço novo aí, passa o endereço pro pessoal. Você tem um grupo de constelação, assim como eu aqui em Maracaju, né? Então faça Isso. sua propaganda aí, Meu merchan. seu merchan. Então, estou com espaço novo na Rua Manuel Santiago, número 1740, no bairro Terceiro Plano. Lá está o meu espaço para atendimento individual, além de consteladora, eu sou psicóloga, então atendo com a psicoterapia. E agora o lugar lá também disponibiliza um espaço para as vivências de constelação familiar, que eu devo retomar em breve, porque eu estava esperando
essa sala ficar organizadinha para poder retomar. Então, assim que tiver data, também vai ser divulgado no meu Instagram. Volta logo. E essa sala está disponível para quem mais precisar também fazer seus eventos, seus cursos, né, Vanessa? Tem um espaço lá para que a gente possa. A ideia desse novo espaço é realmente trazer mais gente para a gente integrar mais e poder multiplicar tudo aquilo que possa fazer bem para as pessoas. Isso aí. É isso. Obrigada, Sá. Que linda. Eu que agradeço. Eu, que, Adorei. Nunca é, tinha feito live assim, né? Nunca Junto com tinha alguém. feito, gente. Eu vou trazer uns convidados que vocês vão ver. Eu tô audaciosa. Eu É. Ô, Sá, a gente também quer aproveitar que eu lancei uma oferta bem bacana do curso. A gente não conseguiu, era até ontem, mas ontem a gente teve uns eventos traumáticos aqui, né, em Maracaju, infelizmente. Mas que então, por isso, eu passei até amanhã, tá? Que é bem bacana, um parcelamento bacana, vai ganhar coisa. Então, assim, o curso está aí para acontecer, né? A gente está com essas turmas abertas também. E vamos O lá, curso vamos é ver. muito bom. Eu fiz o curso, nossa, assim, para a vida pessoal, né, ajuda bastante e para a vida profissional também. Eu acho que a gente, enquanto psicólogo, precisa estar sempre atento mesmo nessa integração, né, do Isso é muito emocional legal. com o físico, é bem isso. Então, muito bom o curso, viu? O que a mãe escreveu? Vale mais uma live sobre pertencimento por conta das atitudes de alguns indivíduos para pertencer. A mãezinha é sempre muito sistêmica, né? Sempre muito pertencente a nós duas, Tem né? muito assunto, tem E muita ela coisa para faz falar desse parte. assunto mesmo, tem. Tá, quero te O que eu faço para agradecer, tá? pertencer, né? Imensamente. Falar assim que esse convite não é pago, né? A gente fica num débito aí entre nós duas, né? Porque é um conteúdo que a gente está dando gratuitamente para as pessoas, né? Lógico, inevitavelmente a gente também tem nossa venda, a gente tá vendendo curso, está vendendo um grupo, porque tudo que você quiser aprofundar, infelizmente, inevitavelmente não é gratuito, né? Então, o aprofundamento ele tem um preço que vale muito a pena ser pago também, porque quem fez tanto grupos de constelação como quem fez o curso sabe a mudança de vida que acontece, que fica com certeza muito mais barato do que outros tratamentos aí. Então, quero Com te certeza. agradecer muito, viu? Muito obrigada pela sua participação, pelo seu sim para mim. E a Disponho. gente vai ficar gravado, a gente vai mandar para o YouTube essa live, daí eu vou marcar lá você. Tá E bem. vamos repetir, vamos fazer. Assunto é o que a gente já tem, né? Eu Vamos. adoro mostrar para as pessoas aí do meu grupo como tem um lado mais delicado do que o meu, né? É tão gostoso isso. Porque às vezes eu tenho medo das pessoas falarem, nossa, mas para se tratar tem que ser sempre assim, do jeito da Vanessa? No Né? Não, duro, gente, olha aí a savana, que coisa delicada, né? que vai Então eu te agradeço devagarzinho. imensamente. A gente volta de novo num novo momento, tá bom? Tá bem, agradeço pela oportunidade. Um beijo. Um beijão, minha gata. Até mais. Tchau. Até. Isso aí, viu? Que legal. Então, Savana tem um grupo de constelação em Dourados, ela é maravilhosa. O nosso grupo aqui em Maracaju também vai acontecer no dia 21, vai ser uma quarta-feira. Eu convido todos vocês para participar. E amanhã, quarta-feira, dia 14, é o último dia para você se inscrever no curso de integração biosistêmica em Maracaju, em Dourados, com uma diferença muito grande aí, que não vai mais acontecer depois de amanhã. Amanhã é o último dia, a última chance, então não vai ter depois, tá? Até amanhã às 20 horas. Tudo bem? A live fica salva, vou mandar pro YouTube. E eu agradeço a participação de vocês, que sem vocês a gente não consegue fazer nada. E amanhã eu vou divulgar qual é a próxima live, que a gente já tá acabando aí.